Senhoras e senhores, conheçam meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. O filme Tropa de Elite, lançado em 2007, foi concebido por José Padilha como uma obra que serviria para expor ao público as atrocidades cometidas por policiais do Batalhão de Operações Especiais, BOP, da Polícia Militar, nas favelas cariocas, a partir do olhar de Capitão Nascimento, um policial anti-herói. Contudo, o filme por muito tempo foi mal interpretado e acusado por boa parte da crítica de exaltar e fazer apologia à violência policial. Desse modo, Tropa de Elite 2 foi lançado como um esforço consciente de responder a essas acusações e fazer uma análise mais profunda e abrangente das relações intrínsecas e dos vínculos ocultos entre comércio de drogas, milícias, mídia, polícia e política. Se no primeiro filme o inimigo era o tráfico de drogas, que foi combatido pelo temido BOP, na continuação é outro. O mal deixa de ser um alvo tão certo e específico e passa a ser inerente e difundido. Todos fazem parte de uma máquina que não para de expandir seus tentáculos a fim de aumentar seu domínio e anular as resistências. Esse sistema é onisciente e onipotente e parece estar sempre um passo à frente dos que tentam evitá-lo ou combatê-lo. Esse sistema, tão citado no primeiro filme, é personificado em uma organização criminosa totalmente ligada ao espectro partidário e que alastra sua influência sobre as atividades econômicas que envolvem as comunidades carentes do Rio. Nascimento, logo nos primeiros minutos, demonstra passar por uma crise de consciência e descrença crescente na polícia e na justiça. Por mais que tenha feito parte de sua profissão, ele não vê mais sentido em matar, até porque seu filho o enxerga como algo a ser combatido, mas mais do que isso, porque tornou-se um ato vazio, fútil, mecânico, uma mera peça para o sistema. Antes do filme começar, um aviso na tela adverte o espectador que, apesar de possíveis coincidências com a realidade, este filme é uma obra de ficção. Na verdade, essa mensagem serve apenas para evitar conflitos e possíveis implicações judiciais negativas ao longa-metragem, que na prática aborda com riqueza de detalhes a realidade das degeneradas relações entre o crime organizado e a política. Na primeira cena do filme, vemos Nascimento saindo de um hospital, enquanto seus passos estão sendo observados por um grupo de homens que se comunica através de radiotransmissores. Logo ele é parado por um veículo, do qual saem homens armados que começam a alvejar seu automóvel. Nascimento, como narrador, diz que embora possa ser considerado um clichê de filme americano, chegar perto da morte o faz recordar o que havia ocorrido para que chegasse até aquele ponto. Um flashback acontece e acompanhamos o que aconteceu 4 anos antes, quando uma divisão do BOP comandada por Nascimento e André Matias se envolveu no controle de uma rebelião no presídio Bangu 1. Com a situação em escalada, o professor de história e membro de uma ONG dedicada à defesa dos direitos humanos, Diogo Fraga, é chamado ao presídio numa tentativa de negociar o fim da rebelião. Ele acaba sendo feito de refém, mas convence Beirada a se entregar. No entanto, assim que ele abaixa a guarda, é morto friamente por Matias. As consequências dessa ação são o fio condutor do filme. Matias é usado como bode expiatório e é afastado do BOP, mas não da PMRJ. Ele passa a integrar o batalhão do colega Fábio, agora tenente-coronel. Já Nascimento, visto como herói pela população, é nomeado para o cargo de subsecretário de inteligência da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Uma vez na secretaria, Nascimento é capaz de articular uma completa reestruturação do BOP, aumentando seu efetivo e modernizando seus equipamentos. Essa reestruturação o auxilia no combate ao tráfico de entorpecentes, e com o passar do tempo, a secretaria é capaz de encerrar as atividades de traficantes da maior parte das favelas da zona oeste do estado. Contudo, derrotar o crime organizado, ao contrário do que Nascimento imaginava, não contribuiu para a diminuição da corrupção, mas fez surgir as milícias. Basicamente, a milícia consiste em policiais da ativa que, descontentes com seus salários e condições de trabalho, como armas defasadas, viaturas decadentes e sobrecarga de horário, usam seu poder como agentes legalmente autorizados a usar força letal para estabelecer o controle de comunidades pobres, principalmente nas zonas oeste e norte da cidade, o que acaba envolvendo a prática de crimes contra o cidadão. A princípio, as milícias surgem com o pretexto de autoproteção comunitária. Os moradores e cidadãos comuns, cansados da coerção dos traficantes e de ter que viver no meio de uma guerra sem fim de combate ao tráfico, acabam aceitando e se sentindo aliviados com a chegada de um grupo que supostamente impõe a ordem. Porém, as boas intenções são um disfarce. A milícia é um legítimo lobo em pele de cordeiro que a longo prazo traz ainda mais problemas e coerção do que os traficantes. Logo, a segurança pública no Rio já havia se tornado um negócio de alta rentabilidade para as milícias. Com o passar do tempo, passaram a cobrar até taxas de segurança, um esquema de pagar para que a milícia os defenda dela mesma.
Não demora muito e vários milicianos se tornam líderes comunitários e entram para a política, transformando as favelas em verdadeiros currais eleitorais, obrigando os eleitores que moram nas áreas de seu domínio a votarem em seus candidatos. No filme, é retratada a ascensão de um policial militar corrupto, Rocha, major do batalhão de Fábio. Rocha percebe que ao eliminar o intermediário, a figura do traficante, ele não estaria deixando de obter a propina que vinha recebendo, mas sim poderia passar a controlar diretamente a comunidade, eliminando assim o contratempo e tendo lucros maiores. Com o crescimento das milícias e visando se beneficiar politicamente disso nas próximas eleições, o governador do Rio de Janeiro se associa ao deputado estadual Fortunato, que também é o popular âncora de um programa policial sensacionalista, ao secretário de Segurança Pública Guaraci e ao Major Rocha para forjarem uma situação que justificasse uma invasão ao bairro Tanque, uma comunidade que representaria relevante acréscimo na quantidade de eleitores. Desse modo, membros da milícia invadem a delegacia da comunidade e saqueiam a reserva de armamentos da mesma. A jornalista Clara, em determinado momento, descobre evidências que denunciam o governador e seus aliados. Porém, enquanto empolgada, revelava por telefone sua descoberta ao deputado Fraga, os milicianos surpreendem a repórter e seu fotógrafo, e em seguida os torturam e os matam. É interessante notar como os jornalistas, enquanto indivíduos de forma nobre, se arriscaram para descobrir e testemunhar a verdade para a sociedade e perderam a própria vida por conta disso. No entanto, no jornal que trabalhavam, por interesses econômicos, o editor-chefe demonstra receio em publicar o material que Clara investigava. Fica subentendido que boa parte da receita do jornal adivinha do governo. Entretanto, o áudio do telefonema fora gravado por Nascimento, que após ouvir a conversa entre Fraga e a jornalista, conclui que a segurança pública do estado do Rio de Janeiro está nas mãos de bandidos e deduz que o deputado pode se tornar alvo da milícia. Após Fraga divulgar o áudio à imprensa, é finalmente criada a CPI sobre as milícias, mas o governo do estado afirma que o áudio foi obtido de forma ilegal pelo coronel Nascimento, no intuito de espionar sua ex-mulher, e defende que a ausência dos corpos dos jornalistas denotaria sequestro e não assassinato. A execução de Nascimento, antes que pudesse depor na CPI, chega a ser cogitado pelos políticos criminosos, mas o receio de que isso causasse um escândalo ainda maior perto das eleições os fazem desistir da ideia. Contudo, conforme observa Nascimento, o que ele chama de sistema não tem exatamente uma gerência central. Aqui, cabe destacar que, querendo ou não, o protagonista tinha uma visão até inocente sobre o que acontecia em seu meio, talvez devido à sua origem como policial de elite, e tendo de fato poder, ainda que imediatista, em suas mãos, o tenha feito acreditar que realmente tinha influência para mudar as coisas, de dentro para fora. Mas logo ele percebe que o sistema é foda, e não tem cavalo branco capaz de salvá-los da corrupção. O personagem chega ao ponto de exclamar o fim da polícia militar, tamanho é seu desenvolvimento e amadurecimento. No primeiro filme, Nascimento já tinha deixado claro o seu descontentamento com a PM, mas nesse ele é muito mais enfático, porque entende que todos nós, principalmente aqueles envolvidos diretamente, somos engrenagens dessa máquina, contribuindo para o seu funcionamento, independente de estar consciente ou de ser voluntário. O próprio Nascimento, pensando em estar acabando com o crime organizado, deu origem a algo muito pior. O sistema é o maior inimigo, porque ele se reinventa e se preserva, é intangível e disseminado. Não adianta derrubar um líder, uma figura de destaque ou um porta-voz, porque em seguida, outro é colocado no lugar. Mesmo com a morte de Rocha, que durante todo o filme dedicou-se a expandir seu império, todo o seu esquema consolidado foi deixado para novas lideranças, e não desmanchado, por exemplo. Mesmo sendo ficção, Tropa de Elite 2 funciona como um espelho para o mundo real, disfarçado de entretenimento. É um filme que desmistifica visões dicotômicas, inclusive potencializadas pelo primeiro filme, e abre as cortinas de uma realidade imperceptível aos olhos desatentos, além de incitar a reflexão sobre as funções do Estado, da mídia e da defesa dos direitos humanos. O que fica claro na obra é que os mecanismos da permanência no poder seguem se sustentando da mesma maneira, com a diferença de que a sociedade agora é mais complexa. Os políticos se apropriam dos bens coletivos em benefício próprio, abrindo grandes lacunas no sistema educacional, de saúde, segurança e moradia. Grande parte do dinheiro que a população paga nos impostos é desviado. A mídia tornou-se mais uma arma nas relações de poder. A venda de sinais de internet e TV a cabo piratas, distribuição de gás, água e outras mercadorias dentro das favelas, que financiam as atividades da milícia, evidencia como vários políticos tiram vantagem desses serviços direcionados a uma população carente e esquecida pelo governo. Isto é, a corrupção mais grave está interligada com as pequenas corrupções, pois quando alguém que mora na favela compra um sinal de internet ou TV pirata, acaba financiando diretamente a compra de armas necessárias para os criminosos exercerem suas atividades violentas que acarretam, inevitavelmente, na eliminação de pessoas inocentes e na impunidade dos mais poderosos. No fim das contas,
A principal tese de Tropa de Elite 2 é de que a origem de parte da violência é a corrupção instalada, não só no dia a dia das pessoas, mas nas esferas do Estado, onde a força policial é inútil porque é incapaz de bater de frente com políticos, os dividindo em policiais omissos ou corruptos. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.